Boa noite aos irmãos. Vamos dar início ao nosso culto, culto de oração, culto de gratidão, culto de adoração ao nosso Deus. Vamos ler Apocalipse 14, 7, Salmo 99, 9 e 1 Crônicas 16, 29. Diz assim a palavra do Senhor. Dizendo com grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Exaltai ao Senhor nosso Deus e adorai-o no seu santo monte, pois o Senhor nosso Deus é santo. Tributai ao Senhor a glória de seu nome, trazei presentes e vinde perante ele. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Amém? Vamos começar o nosso culto, além da palavra, vamos ler, vamos orar neste momento. Senhor Deus, nosso Pai, te louvamos, Senhor, por mais uma vez estarmos na Tua presença, Senhor, para render-lhe louvores, Senhor, dar graças a Ti, Senhor, pela salvação em Cristo Jesus, pelas Tuas misericórdias, Senhor, e pelo Teu amor tão grande. Ó Deus, receba o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa oração, Senhor. Ó Deus, nós te pedimos, Senhor, continue a nos abençoar, nos guardar, nos orientar na Tua palavra. Receba novamente, Senhor, te pedimos o nosso louvor, a nossa adoração. Cuida, ó Deus, de cada participante deste culto. Esteja adentrando aos lares, Senhor, fazendo morada nos nossos corações. Essa é a nossa oração, com perdão dos nossos pecados, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Boa noite a todos, nós estamos aqui com o nosso Momento Kids para falar novamente sobre os 10 mandamentos. As pessoas nem sempre obedecem ao primeiro mandamento e por causa disso Deus deu esse segundo. Não farás para ti imagem de escultura. Uma imagem de escultura é um ídolo feito
de madeira, barro, pedra ou metal. Pode ser um animal, pássaro, peixe ou uma forma humana. Deus não pode ser reduzido a um ídolo, mas o homem sempre coloca outras coisas no lugar de Deus, ou seja, no primeiro lugar. As pessoas acabam acreditando que o ídolo é um Deus. A adoração a imagens de diversos tipos e formas é bem comum em todas as culturas do mundo. É pecado adorar imagem de madeira, de barro, de pedra ou de metal. É pecado também fazer pedidos a essas imagens, pois só existe um único Deus a quem devemos adorar. E ele não pode ser desenhado em um papel ou outro material qualquer, porque é espírito e não podemos vê-lo. Deus não quer que façamos imagem dele para o adorarmos. Quando queremos falar com ele em oração, fechamos os olhos, pois ele mora em nosso coração. Ele é o único Deus que existe e por isso não devemos fazer imagem de nada. Mas cuidado, quando outras coisas se tornarem muito importantes para você a ponto de tirar o seu tempo de oração e leitura bíblica, essa coisa também é considerado um ídolo. Deus tem que estar em primeiro lugar. Assim, ame e adore somente a Deus com todo o coração e estará cumprindo esse belo mandamento. Êxodo 24 diz assim: não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Amém?
Nós estamos aqui mais uma vez em oração, nosso 17º dia de oração pelas nossas famílias. E hoje eu quero meditar com os irmãos um texto da palavra do Senhor, lá em Marcos 9. Nós vamos ler os versículos de 14 a 27. É um episódio marcante na vida de Jesus e dos seus discípulos. Marcos 9, versículos de 14 a 27. Diz assim: Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: que é que vocês discutem com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhe disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência e, caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: Há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: Se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Amém? Irmãos, eu gosto muito desse episódio do ministério de Jesus aqui, porque quando nós olhamos para aquele pai, a gente para pensar na situação em que ele estava, né? Ele via o seu filho endemoniado desde a infância, já devia ter visto tragédias acontecerem com seu filho, porque ele fala, né, que o espírito lança ele no fogo, lança ele na água para o matar. E aquele homem, então, durante toda uma vida convivendo com aquela situação, e ele então chega até os discípulos de Jesus com aquele menino, e os discípulos de Jesus não conseguem então expulsar aquele demônio daquele jovem. E eu fico pensando que naquele momento o coração daquele homem devia estar dilacerado, e ele devia estar se perguntando: quem pode me ajudar? O que eu vou fazer? Ele devia estar pensando: isso aqui não tem mais solução, essa situação não tem mais solução. Então Jesus chega e diz para ele: desde quando seu filho está assim? E ele diz: Senhor, desde a infância, desde sempre. Se o Senhor pode fazer alguma coisa, me ajuda. E aí Jesus diz para ele: você está duvidando, você está perguntando se eu posso. E Jesus então diz para ele: se você pode crer, tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que crê. E ele então diz, chorando para Jesus: Senhor, eu creio, me ajuda na minha falta de fé. E Jesus então cura aquele menino, expulsa aquele espírito imundo e cura aquele jovem. E aquele homem então, que chegou ali com um problema sem solução, vê a sua vida transformada pelo poder e pela misericórdia de Cristo. E às vezes na nossa vida, irmãos, também é assim. Nós lidamos com problemas que parecem se arrastar anos e até nos acostumamos com eles, né? Nós achamos que não tem solução, mas nós acabamos de ver que isso não é verdade. Nós podemos ver que aquele homem então foi até Jesus e Jesus resolveu um problema que parecia sem solução. Jesus curou aquele menino, aquele pai ouviu falar de Jesus, buscou nele a solução. Sempre haverá esperança em Jesus, para sua família, para os seus filhos, para o seu problema.
Sempre haverá esperança em Jesus, por mais desafiador que lhe pareça as circunstâncias da vida e as provações que você enfrenta. Assim como aquele homem então fez, levando todas as suas dúvidas, levando até a sua falta de fé, levando aquilo que estava no seu coração até Jesus, nós hoje devemos fazer isso. Devemos nos achegar diante de Cristo e dizer: Senhor, me ajuda na minha falta de fé, renova a minha fé e eu quero então que o Senhor mude a minha história, que o Senhor mude a história da minha família, que o Senhor mude a história dos meus filhos. E é desse modo, com esse coração contrito e quebrantado, que nós devemos orar nesse instante ao Senhor, dizendo: Senhor, eu creio e eu sei que tudo é possível àquele que crê. Me ajuda na minha falta de fé. Mas, Senhor, eu quero esperar no Senhor, para que o Senhor então venha em meu socorro, para que o Senhor então me socorra e transforme aquilo que eu não posso mudar, aquele problema que parece sem solução. Vamos orar nesse instante, vamos pedir ao Senhor que esteja conosco, com as nossas famílias, com os nossos filhos. Nós estamos orando por todas as famílias e nós vamos continuar orando e clamando pela família do pastor Valdomiro, da irmã Helenita, do irmão Rodrigo, do irmão Rosenval, da irmã Lorena, do irmão Levi, do irmão Tim, da irmã Maria de Fátima, seu irmão José Barreiro, seu sobrinho Francenilmo, pela família da irmã Áurea, da irmã Roseli, do irmão Weber, da irmã Esther, do irmão Igor, da irmã Marli, do irmão Eduardo, da irmã Lívia, da irmã Cleide, do irmão José Ailton, família da irmã Welcia, da irmã Welciane, família do irmão Leandro, da irmã Maria José, da irmã Maria da Penha, da Graciele, da irmã Kellen, da Vanessa, da Thaísa, família da Juliana, do Flávio, da Juliana, do irmão Wenderson, família da Lila, família da irmã Silvia, família da irmã Lígia, família da irmã Neuza, do irmão Lincoln, da irmã Conceição, família do Godoy, da Deliane, família da irmã Nilza, família da irmã Cristiane, família da irmã Eleusa, família da Leila, família da Regina, da Sara, família da Emily, do Giovanni, do José Henrique, da Fernanda, da Laura, da Albiana, família do irmão Feliciano, do pastor Humberto, família do pastor Paulo, da Valdeci, família da Ana Paula, família da Jane, da Melry, do Carlos, da Carolina Angélica, família da Adriana, família da irmã Iracene, também pela família da irmã Miriam Genu, família da Cidinha, família da irmã Rose, da Patrícia, da Lindaura, da Selma, da Célia, da Luciene, do seu Elcio, do Ilho, família do Dr. Saulo, família enlutada, e a família da Rosa, e a família enlutada do Aminon. Vamos orar nessa noite. Ó Deus de graça e Deus de misericórdia, o Senhor que é o Deus da família, o Senhor que nos deu filhos como herança. Senhor, nesse instante nós queremos clamar que o Senhor venha nos socorrer e que o Senhor nos ajude na nossa falta de fé. Senhor, que nós possamos com o nosso coração sincero diante do Senhor nesse instante dizer: eu creio, ó Deus, que o Senhor pode mudar a história da minha família, eu creio que o Senhor pode mudar a história dos meus filhos, eu creio naquilo que o Senhor pode fazer por mim. Ó Deus, nesse instante que a tua graça, ó Deus, seja manifestada nos nossos lares, ó Deus, que cada família que enfrenta uma dificuldade nesse instante, que possa sentir a manifestação do teu Espírito Santo, a tua glória, o teu poder, o teu amor. Senhor, enche os nossos lares, ó Deus, com aquilo que o Senhor tem de melhor. Ó Deus, cura os nossos relacionamentos, ó Deus, tem misericórdia, ó Deus. Ó Deus, ajuda a formação e o desenvolvimento dos nossos filhos, das nossas crianças, dos nossos adolescentes. Cura os enfermos, traz consolo para os enlutados e salvação para aqueles que ainda não são crentes. Ó Deus, nós não podemos, ó Deus, resolver a maioria dos problemas da nossa família. Nós precisamos do Senhor, tem misericórdia de nós. Nós clamamos nesse instante. Nós clamamos pela salvação da família da irmã Maria de Fátima, do irmão Tim,
Lucinda, irmã Helenita. Senhor, nós clamamos, ó Deus, pela cura daqueles que lutam contra o Covid. Ó Deus, nós clamamos pelo consolo dos enlutados, da família do Aminon, do Dr. Saulo, família da irmã Wélcia. Nós clamamos pela reestruturação de cada lar. Tem misericórdia de nós, nós precisamos do Senhor mais do que qualquer outra coisa. Nos ajuda na nossa falta de fé. Nós te adoramos, ó Deus, nós bendizemos o teu nome, porque o Senhor é bom, é justo, é perfeito, é santo, e não há nada, ó Deus, que possa impedir o seu agir e a manifestação do teu poder. E é por isso que nós clamamos ao Senhor nesta noite, certos de que o Senhor está nos ouvindo, no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor abençoe você, a sua família. Amanhã estaremos novamente aqui às 20 horas, nesse momento de oração, de devocional pelos nossos filhos e pelas nossas famílias. Que o Senhor nos abençoe no nome de Jesus. Amém. Vamos fazer a leitura, Atos, capítulo 17, de 10 a 15.
Palavra de Deus em Atos 17, de 10 a 15, diz assim a palavra do Senhor. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia. E eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. De sorte que creram muitos deles, e também mulheres gregas de classe nobre, e não poucos homens. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus também era anunciada por Paulo em Bereia, foram lá e incitaram as multidões. No mesmo instante, os irmãos mandaram a Paulo que fosse até o mar, mas Silas e Timóteo ficaram ali. E os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas, e recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele, o mais depressa possível, partiram. Amém? Como falamos na semana passada, esse capítulo de Atos descreve o ministério de Paulo em 3 cidades, Paulo e sua equipe, e a reação à palavra de Deus nessas 3 cidades. Nós dissemos também que através dessas reações nós podemos identificar que elas acontecem ainda nos dias de hoje e que nós devemos compreender também, diante dessas reações, como o mundo espera que a proclamemos a Cristo. Como será a receptividade do mundo em relação à palavra de Deus? E a primeira reação que nós vimos na quarta passada foi a resistência à palavra de Deus. A cidade de Tessalônica resistiu à palavra do Senhor, apesar de muitas pessoas ali se converteram, e dentre essas pessoas tinham pessoas influentes, homens e mulheres. Apesar disso tudo, os missionários tiveram que abandonar aquela cidade, tiveram que deixar, pois estavam sendo acusados de perturbar a paz, de traírem, promoverem a traição, quando eles afirmavam ali que Jesus era um rei, que Jesus era diferente de todos os reis. Mesmo passando por todos esses problemas, aquela igreja continuou a crescer, continuou a dar frutos, graças ao grupo de pessoas que se converteram, que persistiram na fé e também foram ensinadas na palavra de Deus ali pelos discípulos, pelos missionários. Mas agora em Bereia, a reação foi diferente em relação a Tessalônica, pois eles receberam a palavra de Deus e receberam de bom grado. Paulo e Silas deixaram a cidade de Tessalônica às pressas e se dirigiram até Bereia, cerca de 70 quilômetros de lá. Pelo que vemos aqui, parece que Timóteo não estava com eles. É bem provável que ele tenha ficado ali trabalhando em Filipos. Depois ele se reuniria com Paulo em Atenas e posteriormente seria enviado para Tessalônica a fim de encorajar a igreja em seu tempo ali de perseguição. Sobre Timóteo, nós devemos lembrar que uma vez que ele era gentio e não tinha participado do tumulto, ele tinha a liberdade de ministrar na cidade. As medidas foram tomadas ali contra Paulo e sua equipe, ele não estava. Então, além de não ser impedido de entrar na cidade, isso não se aplicava a ele, todas as punições e as decisões ali tomadas. Já Paulo, em Bereia, foi à sinagoga, onde encontrou um grupo de pessoas extremamente interessadas nas Escrituras, interessada na palavra de Deus em referência ao Antigo Testamento. É sempre bom alertarmos isso. Na verdade, que as pessoas, além de interessadas, elas se reuniam, examinavam a palavra de Deus, e quando Paulo prega a eles, eles examinaram diariamente para ver se aquelas coisas que Paulo vinha pregando, se era verdade, se ia de encontro à palavra de Deus. Imaginem os irmãos o quanto o apóstolo Paulo ali se sentiu alegre ao ver que aquele povo que já tinha o hábito de fazer a leitura da palavra, se mostraram ali cuidadosos em receber a palavra. Eles provavelmente conheciam Paulo, conheciam a história de Paulo, mas ainda assim pegavam
e estudavam a palavra para confrontar se o que ele estava falando ia ao encontro da palavra de Deus. E a Bíblia diz que nós devemos estudar. A Bíblia foi escrita para o nosso ensino, para o nosso aprendizado. Em Romanos 15, 4 diz assim: porque tudo o que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então tudo que foi escrito é para o nosso ensino, é para o nosso aprendizado. E como nós aprenderemos se não estudamos a Bíblia, se apenas lemos a Bíblia? Como cresceremos espiritualmente no conhecimento e na graça, na sabedoria, se não analisarmos aquilo que nos é dito, se aquilo que nos é dito provém ou não de Deus? Não basta apenas ser leitores da Bíblia, precisamos ser conhecedores, precisamos ter o cuidado de analisar, de entendê-la. Quando um certo doutor questionou Jesus sobre como ter a vida eterna, ou como o que fazer para ter a vida eterna, lá em Lucas 10, 26, Jesus faz uma pergunta bem interessante para ele, fala: olha, o que está escrito lá? Ou seja, Jesus fala: olha, você já leu? Então o que está escrito lá? E ele pergunta também: como lês? Ou seja, além de saber o que está escrito, qual é a sua interpretação, qual é o seu conhecimento a respeito do que diz a palavra? Jesus testou aquele doutor da lei tanto quanto ao conhecimento da leitura, quanto ao conhecimento do conteúdo do que ele lia. Aquele doutor com certeza já tinha estudado a Bíblia por diversas vezes, mas ao ouvir o questionamento, ao vermos o questionamento de Jesus, nós vemos que Jesus tem a plena convicção de que aquele homem não sabia interpretar a palavra. Ele não tinha o conhecimento do que queria dizer tudo aquilo que ele tinha lido. Então ele não examinava a palavra, ele não estudava a palavra, não procurava conhecer o que realmente Deus queria dizer através das Escrituras. Os bereanos faziam diferente, eles realmente procuravam, era necessário estudar mais a palavra de Deus, eles tinham esse interesse, tinham essa vontade, sabiam que quanto mais conhecimento e sabedoria eles analisassem a palavra de Deus, Deus falaria mais ao coração deles. Eles eram homens que procuravam, eram pessoas que procuravam a vontade de Deus, que buscavam a Deus. Então, além de estudarem para o conhecimento, para o crescimento espiritual deles, eles também examinavam para verificar: olha, o que Paulo está dizendo é realmente o que a Bíblia diz? Tem a ver com a Bíblia? Vamos analisar essa parte, vamos analisar essa outra parte, pois eles sabiam se a pregação estivesse de acordo com a palavra, realmente aquele era o mensageiro do Senhor, realmente aquele pregador tinha confiabilidade, realmente ele estava entregando a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é totalmente confiável, ela é a única que vai permanecer diante dos céus e da terra. Mateus 5,18 diz assim: porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Lucas 21:33, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. As obras das suas mãos são verdade e juízo, seguros todos os seus mandamentos. Diz lá no Salmo 111, 7. Então nós devemos ter cuidado, irmãos, quanto à palavra de Deus, quanto àquilo que ouvimos, quanto àquilo que pregamos, quanto àquilo que ensinamos, quanto àquilo que somos ensinados. Não é porque determinado irmão ou determinado pastor nos falam a palavra que está tudo correto. Nós temos que analisar, não é porque um texto bíblico é citado, é falado, é exposto, que ele será de total confiabilidade, porque nós não conhecemos muitas vezes as pessoas que estão falando, as intenções, então temos que analisar. É óbvio que nós confiamos nos nossos pregadores, mas devemos ter sempre a palavra de Deus ao lado para analisar, sempre ela na mente, no coração, para que possamos entender o que a palavra de Deus nos diz. Porque
Citações bíblicas, muitas pessoas têm citado, mas por interesses próprios. Nós estudamos aí, vimos um claro exemplo a respeito disso na Escola Bíblica Dominical, quando estudamos a tentação de Jesus lá no deserto. Qual a ferramenta que Satanás usou para tentar Jesus? A Bíblia, a Escritura, a Palavra de Deus. Então ele buscava enganar Jesus, ele buscava manipular Jesus, tentava ludibriar Jesus, mas Jesus conhecia bem Satanás, conhecia bem a Palavra de Deus, sabia o significado de cada um, sabia qual a intenção de Deus ao escrever, ao permitir que escrevessem a palavra, sabia qual era a intenção de Satanás ao proclamar a palavra. Na infância, Jesus foi pego discutindo com doutores da lei, então ele tinha um conhecimento, um preparo desde criança. Ele era preparado e sabia realmente o que significava tanto a palavra de Deus e conhecia muito, além da palavra de Deus, conhecia o próprio Deus Pai. Ele agiu assim, e os bereanos também, se a gente analisar, agiram como Jesus. Eles ouviram a palavra e falaram, olha, vamos analisar. Só que no caso deles, a palavra pregada realmente era com aquele objetivo, era específica, nas análises era a verdade, tanto é que eles receberam de bom grado a pregação. Deus usou a palavra para que muitas pessoas crescem em Cristo lá em Bereia. Em 2 Timóteo 4, 2, Paulo exorta a Timóteo a pregar a palavra. Paulo exortou dessa maneira porque ele sabia que em seu ministério os frutos recorrentes da sua pregação era em virtude da palavra. Nos seus ensinos era a palavra. E as pessoas aceitavam a Jesus por causa da palavra e da ação do Espírito Santo. Isso não mudou, continua também nos dias de hoje. Nós temos que pregar tão somente a palavra de Deus. Temos que testemunhar através das nossas vidas a palavra de Deus. E o Espírito Santo é quem vai fazer a ação, ele que vai tocar no coração da pessoa para que a pessoa se converta. Por isso muitos creram em Bereia, homens e mulheres de pouca e de grande relevância do local creram em Jesus Cristo. Mas, irmãos, como nós temos dito, principalmente aqui no início da igreja, quanto mais avançava, mais Satanás procurava procurava colocar obstáculos. Então, Satanás mandou os seus missionários, os judeus incrédulos de Tessalônica, para Bereia, para instigar o povo. Eles se faziam ministros da justiça, investiam as suas forças para que acontecesse exatamente o que aconteceu em Tessalônica. O povo acreditasse que Paulo e seus companheiros ali, eles eram baderneiros, que eles estavam buscando ali acabar com a paz da região, estavam buscando trair o rei. Eles tentavam disseminar ali a discórdia do povo em relação a Paulo e a sua equipe. Mas o povo de Bereia agiu diferente, agiu rápido e não perdeu tempo colocando Paulo num navio que ia para Atenas. Então, mais uma vez, aqui Paulo tem que deixar de ministrar por problemas em relação aos obstáculos que Satanás levantou. Silas e Timóteo, eles reuniram-se mais tarde lá com ele em Atenas. Timóteo foi enviado a Tessalônica para ajudar os cristãos da cidade. Silas também foi enviado a uma missão especial para Macedônia. Posteriormente, os dois se encontraram com Paulo em Corinto. Então, irmãos, aqueles que buscam a Deus, em especial, se atentando para a sua palavra, Deus os conduz ao seu encontro. Não interessa os meios que a pessoa vem buscando. Obviamente, nós sabemos que aqueles que buscam Deus, buscam com sinceridade no coração, e Deus vai abrindo caminhos para eles. Minha avó era católica, então tinha a Bíblia católica e lia sempre.
e era muito incomodada a respeito da questão da adoração dos santos, das imagens. Tanto é que a Bíblia dela é bem marcada nesse sentido, ela sempre procurando a verdade, lendo a Bíblia, confrontando ali textos com textos, e ela falava, isso aqui não está certo, isso aqui não está certo. E Deus tocou no coração dela, e ela, buscando entendimento, um dia se converteu a Cristo Jesus. Então, muitas vezes, é necessário que alguém nos explique. Muitas vezes a pessoa começa a ler, ela tem a vontade, ela tem a ambição de ser salva, de buscar a Deus, mas não sabe como. A Bíblia orienta, mas muitas vezes as coisas que estão na cabeça ali, a pessoa muitas vezes não tem vivência também sobre o texto, sobre o vocabulário que a Bíblia traz, um vocabulário diferente, mais formal. Então a pessoa fica meio perdida, mas é necessário que muitas vezes as pessoas busquem explicação a respeito disso, que nós busquemos meios para nos orientar também de como entender a palavra do Senhor. Com o etíope aconteceu isso, ele voltava das festividades, parou ali, estava lendo a Bíblia, param e perguntam, Filipe para e pergunta, você entende aí que você está lendo? Olha aí, a mesma pergunta praticamente que Jesus fez para o doutor da lei. Ele falou, como eu vou entender se não tem quem me explique? Ele sentou do lado e começou a falar o que significava, e o Espírito Santo conduziu ali a salvação, e aquele etíope ele creu e foi batizado. Então com os bereanos não foi diferente, eles buscavam, apesar de saberem das Escrituras, saberem de Deus, eles buscavam, mas não conheciam a Jesus. E quando este Jesus foi anunciado, eles verificaram, eles examinaram, esmiuçaram a palavra, colocando lado a lado com a mensagem que Paulo havia trazido, e o Espírito Santo mostrou a eles que aquela pregação era vinda de Deus, que Jesus era o Messias, que Jesus era o Salvador. Quantas pessoas nos dias de hoje têm se convertido ouvindo a palavra de Deus? Muitas e muitas e muitas. Mas também há muitas pessoas que têm sido enganados porque estão ouvindo mentiras, porque estão ouvindo heresias, enganações, porque não examinam as Escrituras. Elas querem acreditar naquilo que elas gostam de acreditar. Igrejas batistas, igrejas grandes batistas, têm se desviado da doutrina por causa de falsos pastores, de falsos mestres que têm levado interpretações erradas ao rebanho de Cristo, a fim de atender os seus próprios interesses, a ponto de pregarem que a Bíblia precisa ser reescrita para poder receber pecadores que não querem abandonar os seus pecados. Isso é um absurdo. É necessário abandonar, sim, os pecados. A Bíblia condena os pecados. Então não é necessário que a Bíblia seja reescrita. É necessário que ela seja estudada, que ela seja examinada, que ela seja vivida, que ela seja cumprida, que ela seja guardada e que ela seja anunciada. E nós temos um grande desafio nesses dias: anunciar a palavra de Deus. Mas para anunciarmos, precisamos conhecer a palavra de Deus, examinar a palavra de Deus. Nós temos um desafio muito grande também nos dias de hoje, porque diante de tantas lives, tantas pregações nas redes sociais, em TV, em rádio, tantos textos e mensagens chegando em WhatsApp que nós recebemos, somos desafiados a estudarmos a palavra para ver se aquilo que tem chegado até nós se condiz com a palavra de Deus, se está em acordo com a palavra de Deus ou não. Examinarmos as Escrituras, orarmos pedindo entendimento, discernimento, conhecimento ao Espírito Santo, procurar um lugar mais calmo, um lugar mais tranquilo para fazermos a nossa leitura, um lugar mais reservado para não ser interrompido, porque ali você está estudando, você está concentrando ali o seu interesse para absorver o máximo possível de conteúdo, de conhecimento, para viver para aquele que foi quem escreveu, para viver para Deus. Em Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus é viva e eficaz.
e mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes, pois ela penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus nos faz refletir sobre tudo, principalmente sobre nós. Ela nos mostra quem somos, mostra as nossas fraquezas, os nossos pecados, mostra também a verdade, a luz, o caminho, leva luz aos que estão perdidos na escuridão, leva direção àqueles que estão perdidos no caminho, mas é necessário examiná-la, é necessário ouvirmos, é necessário estudarmos. Os bereanos examinaram a palavra, confrontaram a palavra com a palavra pregada por Paulo e aceitaram de bom grado. Ao contrário de Tessalônica, que resistiu à palavra. Hoje muitas pessoas insistem em resistir à palavra de Deus. Pessoas que se dizem crentes, pessoas não crentes, pessoas que não querem mudar o seu estilo de vida, que não querem mudar as suas atitudes, ainda que esses estilos e atitudes custe caro espiritualmente, ainda que se mostre contrário à palavra de Deus, eles insistem em resistir à palavra em virtude das suas comodidades. Em João 12, 42 e 43 diz assim: apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, em Jesus, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Qual glória nós temos amado? A glória dos homens? Essa glória que não leva a nada, que traz destruição, que traz desacordo, que traz brigas, que traz desavenças, traz discussões, traz perdições às pessoas, destrói famílias, destrói a nós mesmos. Qual a glória do mundo que vai nos favorecer? Nenhuma, nenhuma. Não devemos amar a glória do mundo. Deus nos criou para glorificarmos o santo nome dele e enviou Jesus para que morresse pelos nossos pecados, pelos meus pecados, pelos seus pecados, para que ressuscitasse, vencendo a morte, um inimigo que ninguém consegue vencer. Jesus venceu, derramando seu sangue ali na cruz, para salvar um pecador que não merece o amor, que não merece o cuidado, que não merece sacrifício nenhum. E Jesus fez isso para trazer salvação a todo aquele que crê, a todo aquele que confessa que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida. Não faça igual a maioria fez em Tessalônica, não façam isso. Não resistam à palavra do Senhor. A palavra do Senhor é colocada para você de maneira irresistível, porque é uma palavra que traz vida, vida em abundância, vida eterna. Os bereanos receberam essa palavra, fizeram e creram em Jesus de bom grado. Que Deus esteja abençoando ricamente as nossas vidas, que nós possamos manter firmes na palavra, no estudo da palavra, examinando a palavra, guardando, escondido, trancando ela no nosso coração, para não pecar contra o Senhor, para levar o amor de Jesus às outras pessoas, para que as pessoas possam entender o sacrifício tão grande que Jesus fez na cruz, o amor tão grande que Deus tem por cada um de nós. Então que nós possamos proclamar esta palavra até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus esteja abençoando a cada um dos irmãos, a cada um dos nossos familiares, cuidando e nos guardando nesse restante de semana. Boa noite aos irmãos.